procedimento de baixar o software é relativamente simples, não difere em nada do que a gente está acostumado já no ambiente Windows. Ele é mantido nesse link aqui, na Universidade de Tarragona, tido pelos professores Ferrando, Lourenço, Seva e Ferrando, do Departamento de Psicologia. Enfim, nós vamos baixar essa versão aqui, ó, Download Factor 11.0204. Aqui está atualmente disponível. No meu caso aqui, meu ambiente é Windows 64. Se você quiser baixar essa versão aqui, ele traz alguns exemplos de demonstração. Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a ideia é que nós possamos baixar ela aqui. Vamos colocar aqui na pastinha que eu estou chamando de artigo AFE. Eu vou baixar nessa pastinha aqui por quê? Porque eu vou executar as análises nessa pasta. Então aqui já fica a primeira dica, né? Como vocês podem perceber, é um software relativamente pequeno em termos de espaço. Então podemos ver aqui que ele ocupa pouco espaço no computador. Então nós temos aqui ele descompactado ocupa apenas 8 megas, certo? Então para você utilizar esse vai ter que ter um software aí para descompactá-lo. No meu caso aqui eu tenho esse software, um WinRAR, e você pode ter outro aí do seu gosto, certo? Descompactor, no meu caso aqui eu já tinha ele nessa pastinha, né? Vou até deletar ele daqui. Eu vou executar as análises nessa pasta, artigo FE, e vou executar ele a partir dessa pasta mesmo, certo? Se você tiver outras análises em execução, fazendo simultaneamente, você pega o executável do software e cria em outra pasta, certo? Assim você vai melhorar a sua produtividade aí, enfim, dirimir algumas confusões que possa ter. Vou mostrar para vocês duas formas da gente criar um arquivo para trabalhar no Factor. Formato no ponto .dat e no formato TXT. Então eu tenho aqui no SPSS a minha base de dados completa, que envolve todas as variáveis da minha pesquisa. Só o que me interessa para desenvolver o modelo de análise estrutural confirmatória são só essas variáveis aqui da UCOL, do questionário de qualidade de vida da OMS, que são essas aqui, ó. É da Q3I até a Q25. A Q1 e a Q2, apesar de constar no questionário de autorrelato, questionário nós temos 26 itens, 26 variáveis, porém eu utilizo apenas 24 para compor os fatores. A 1 e a 2 são questões de cunho geral. Essas outras que ficaram aqui para baixo, a Q3, Q4 e Q26 especificamente, é porque os itens devem ser invertidos e eu já apresento ela aqui na sequência. 3i significa que está invertido. E também, claro, né, o questionário ele não foi aplicado nessa ordem, foi aplicado conforme a orientação do manual do teste, que 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu só coloquei nessa ordem para facilitar a análise e interpretação lá na FE, de forma que os itens de um fator estejam tudo juntos um do outro. Primeiro o fator físico, depois o fator psicológico, social e ambiente. Então eu, com os dados aqui no SPSS, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, salvar como, e vou pedir para salvar um arquivo .dat com delimitação por tabulação. É esse item aqui, porque tem outro DAT também, não é esse. Beleza? Então nós pegamos aqui, selecionamos, pode deixar Unicode UTF-8 que o Factor consegue ler, porém eu deixo a codificação local. Importante você desmarcar aqui para não escrever o nome das variáveis na primeira linha. O Factor não vai aceitar. Então nós vamos aqui e vou criar o arquivo, por exemplo, call. Na verdade eu já criei aqui, mas vamos só colocar o nome para vocês entenderem. E vou selecionar só as variáveis da call. Vem aqui em variáveis, desselecionar tudo e vou selecionar só aquelas que me interessam. E é aqui 3, 4, invertido, 10, 15, 16. Está na ordem conforme o grupo de fatores e não na ordem que é aplicado o questionário. Frisando isso. 11, 19, 26 e 20, 21, 22, 8, Q8, Q9, 12 e assim por diante. Tem que dar 24 variáveis no final.
E como a gente pode perceber, temos aqui 24 variáveis. Dou OK e coloco salvar. Eu não vou salvar aqui porque eu já criei o arquivo nesse procedimento e pode ter certeza que dá tudo certinho. A outra forma, vamos supor que a gente tem um arquivo aqui no Excel. Então, aquela mesma base de dados, porém no Excel. O que eu vou fazer? Mais uma vez, vou aqui selecionar só o que me interessa. Eu, na verdade, não vou selecionar nem a primeira linha, como eu falei para vocês. O Factor não consegue ler a primeira linha. Nós vemos aqui, só selecionar o que interessa. Vamos até o final, terminamos aqui na Q25 e coloco para baixo, né, para a gente chegar lá embaixo. Como a gente pode perceber aqui, 1047 observações, até a minha linha 1048, por causa da primeira linha é o código das variáveis. Dou um Ctrl C, venho aqui na pasta que eu estou com o software, que é Factor 11.02, na pasta artigo FC, posso criar aqui, por exemplo, um arquivo TXT. Vamos supor que eu vou criar aqui dados, o call. Dados do call, porque eu já tenho um arquivo call aqui. Então, dados do call, eu venho aqui na dados do call, abro o dados do call e Ctrl V. Colei. Esse procedimento aqui pode ser feito e o Factor vai conseguir ler. Você salva e pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai abrir o software e vai ler os dados. Como que a gente vai ler os dados? Aqui em Read Data, dá uma leitura. Você vai ler os dados a partir dos participantes, né, os scores dos participantes. Dá browse. Vou pegar aqui o arquivo data, mas ele poderia ler o TXT também. E também você tem a opção de criar o arquivo de legenda. É importante na hora de interpretar os resultados. O arquivo de legenda vai ter efeito só no output, mas é importante. Eu já havia criado aqui para vocês, vou mostrar como que está. Aqui, ó, legenda, o call. Como que ele tem que ser? Ora, ele tem que ser dessa forma aqui, ó, uma única coluna com os itens na sequência que estão as colunas. Pode perceber que aqui, para facilitar a minha vida, eu criei aqui, ó, um sufixo, né, que defini como F, P, S e A. Todos na sequência, tudo F, tudo P, tudo S. Por quê? Porque eu sei identificar o item lá que F está relacionado com domínio físico, P, domínio psicológico. Enfim, uma dica que eu acho conveniente tratar com vocês. Então eu tenho esse arquivo de legenda, volto para o meu software e vou ler o arquivo de legenda. Vem aqui, legenda, o call. Abrir. E o que nós vemos aqui? Vemos que deu tudo certo, ó. Fez a leitura correta do número de observações, 1047 observações, 24 variáveis, parece que está tudo correto. Eu não estou usando a matriz de variância e covariância, estou usando os dados crus e não os dados, por exemplo, de uma meta-análise. Se eu tivesse informações só da matriz de variância coletada de um artigo, poderia utilizar aqui também essa matriz, que ela tem que estar na sua forma quadrada. Se a gente colocar aqui no ajuda, te mostra como que tem que ter a matriz, caso você tenha a matriz de variância e covariância e não os dados brutos. Você também pode definir os pesos da rotação, é uma forma que o Factor também trabalha. Você tem os pesos a priori, né? Então você selecionaria aqui e incluiria essa matriz. O Solta também ensina a como você construir essa matriz. E no mais, a gente não precisa mudar muita coisa. Nós queremos fazer todas as inferências através de Bootstrap. 500 observações, 500 amostras aleatórias é o suficiente. Não temos missing, mas se tivéssemos, poderíamos definir qual que é o código do missing. Então, se você tem missing lá, codifique esse missing para, por exemplo, 99 ou 999. Ou outro código que você quiser, mas vem aqui e informa. O Factor vai tratar os missing aqui conforme o procedimento de HotDeck. Procedimento muito utilizado, mas de uma forma geral, seja ele qual for o procedimento, ele não vai impactar muitas análises. É claro que a gente sabe que não pode ter muito missing, tem a questão dos missing serem totalmente aleatórios, completamente aleatórios ou apenas aleatórios. Se você tiver mais de 10, 15% de missing, você pode ter problema.
literatura coloca que até uns 5% tá valendo, você não vai ter tantos problemas assim. Enfim, no mais, você vai também ter o menu aqui de análise multigrupo. Como a gente não vai fazer uma análise multigrupo, essa análise multigrupo não é bem como a gente está acostumado na análise fatorial confirmatória, não. Ele simplesmente só vem aqui e divide a amostra em duas, três, que também é muito interessante caso você está fazendo um estudo de cross-validation, de validação cruzada, por exemplo. Então, ele tem essa oportunidade também. Porém, não é o nosso caso. Então, voltamos aqui, né? Temos os arquivos dentro do software, basta a gente ler agora. E ele vai ler as amostras bootstraps, e aí depois nós vamos para configurar as análises. Para configurar a nossa análise, nós viemos aqui no menu de configurar as análises. Vai abrir esse menu para vocês. Eu sempre gosto de colocar, no primeiro momento, o nome do output, o qual a gente está inicialmente estimando um modelo de 4 fatores. Então, 4 fatores. Então, já colocamos aqui o nome do output, que será salvo o arquivo. Vamos ver aqui em cima. Olha, como eu comentei com vocês, ó, aqui você tem nome das variáveis genéricas. Como a gente que vai de 1 até a 24, que são 24 variáveis. Essas variáveis terão nome apenas no output quando o software lê a legenda. E aí a V1 vai ser o quê? Vai ser aquela que eu defini, Q3 underline F. Você tem a opção, se você está usando a base completa, de repente excluir aquilo que não vai entrar na análise. Eu não aconselho, viu? Não aconselho porque o software dá muitos problemas quando você tem esse tipo de situação. Então, trabalhe somente com as variáveis que vão entrar no modelo. Se você vir aqui em Data Configuration, a gente consegue também dar uma olhada, né, na base de dados, dar uma verificada novamente, 1047 indivíduos. E se você estivesse trabalhando com grupos, você poderia separar os grupos, excluir um ou outro grupo que você quer fazer a avaliação. Ok, voltamos aqui na configuração do modelo fatorial. A primeira coisa que a gente tem que definir é a matriz. Como nós temos dados ordinais, o mais recomendado é a matriz policórica. Então, selecionamos a matriz policórica. Vemos aqui que a escala do tipo Likert vai de 1 a 5, como o software acabou lendo. E no menu aqui de configurar o algoritmo de suavização, a gente não precisa fazer nada. Geralmente a gente acaba adotando o próprio default do software mesmo. Ele vai adotar um algoritmo aí melhor para resolver o problema, caso a gente tenha falta de convergência na matriz policórica principalmente. Então podemos deixar aqui esse algoritmo. É claro que eventualmente, se você tiver problema de convergência, pode tentar outros, mas geralmente o primeiro algoritmo, o algoritmo default do software é suficiente. Dá um OK. Vamos aqui agora então para o segundo menu, que é a retenção fatorial. Qual técnica que você vai utilizar? Nós temos 4. Além dessa BIC, que é o critério bayesiano, nós temos a análise paralela, o método de Hu, e se você selecionar aqui, por exemplo, MRFA, vai abrir uma outra opção para vocês aqui, que é o critério MAP. Mas não é o nosso caso, certo? Então nós vamos selecionar aqui a análise paralela. Na configuração da análise paralela, também não precisamos mexer em nada. Vamos adotar aqui a solução otimizada de Timmerman e Lourenço Seva, que eles colocam aqui, em vez de fazer o cálculo a partir do alto valor, você vai fazer o cálculo a partir da variância explicada. Então, essa solução, em termos computacionais, é melhor do que a clássica de Horn. Também deixamos aqui 500 amostras, né, amostras aleatórias para fazer a extração aí, o cálculo do erro amostral. E também permutação. Se sua distribuição não é normal, distribuição das correlações, da matriz de correlação não é normal, a permutação vai ser um pouco mais fidedigna em relação à sua distribuição empírica dos dados. Mas você tem a opção também de escolher normal. E também, quantos fatores considerar, você não vai considerar 24 fatores, que é o tanto de itens que nós temos na escala. Mas um pouco menor aqui, o próprio software calculou para você 18, com certeza você não vai ter uma escala com 24 itens e 18 fatores, então é o suficiente. Dá um OK. Então, em relação aqui à retenção material, estamos tudo bem.
Vamos agora aqui em relação ao método de extração. Nós inicialmente vamos cogitar um modelo de 4 fatores e vou usar o DWLS, que seria uma solução mais recomendada aí para esse tipo de problema. O DWLS e o LS também é tão bom quanto. Com menos usar o LS talvez em amostras menores, mas o DWLS, ele em algumas evidências empíricas tem mostrado um pouquinho melhor que o LS. Então, só para fins de exemplificação, nós vamos apresentar aqui o DWLS. Vamos apresentar o cálculo na sua versão robusta, então vou deixar selecionado aqui a versão robusta. E também não precisamos mudar nada aqui no menu de configurar. Vamos adotar a mesma solução que o M+, que é um software muito bom, mais completo quando se trata de análise fatorial confirmatória, modelagem de equações estruturais de uma forma geral. Então, nós vamos usar aqui o MLS-MV, que é essa abreviação aqui do inglês. Vamos continuar usando aqui BCA para o Bootstrap, 95%, 500 é o suficiente, e também queremos estimar o intervalo de confiança apenas para os fatores, as cargas fatoriais dos fatores e a correlação entre os itens. O software também calcula a parametrização a partir da TRI, mas não será o nosso caso aqui. Não vamos exemplificar. E também você tem como calcular o intervalo de confiança para os índices de confiabilidade. Vamos dar um OK. E vamos aqui falar um pouco sobre a rotação. Rotação, o software traz várias opções. Então, todos que você possa imaginar tem aqui. E as mais famosas, o Min, Promax, e a do próprio software, que é a Promin, que a gente vai utilizar mais para exemplificar. Por quê? Porque em relação aos métodos de rotação, a literatura não tem achado tanta diferença assim. Então, dado que nós temos um problema de análise de fator comum, em que a hipótese é que os fatores sejam correlacionados e não ortogonais, vamos adotar um método oblíquo, que prevê a correlação dos fatores. Então, o Promin pode ser utilizado aí para exemplificar a nossa situação. E por fim, aqui nas outras especificações do modelo, muito importante, porque nós temos medidas muito interessantes aqui. Nós temos 4 menus, porém vamos fazer uso apenas de 2 deles, das medidas de unidimensionalidade e da qualidade da solução fatorial. O primeiro menu e o último diz respeito mais às estimativas dos scores fatoriais. Nós obtemos as estimativas dos scores fatoriais quando a gente tem uma solução completa, certo? Quando já está finalizado o modelo, você vai lá e estima os scores fatoriais. Em relação às medidas de unidimensionalidade, vamos selecionar as duas primeiras, né? Essa aqui de computar GLB e ômega, além disso vai sair também o alfa de Kronberg, são as medidas de confiabilidade. E aqui são medidas muito próprias do Factor, né? Dos próprios autores do software. Vai trazer medidas relacionadas aí o quão próximo a estrutura fatorial está da unidimensionalidade. Então nós temos aí várias medidas, entre elas ECV, Unico e Mi real, que vamos trabalhar mais quando discutirmos os resultados. Dá um OK. E no primeiro momento eu não vou estimar o modelo de Factor, eu deveria pensar nele depois que eu tentar algumas estruturas mais simples, né? Você tem a possibilidade de estimar tanto o modelo proposto pelos autores do software, conforme o artigo aí do Laurent Seva e Ferrando, bem recente, como vocês podem perceber, ou a solução de Schmidt e Lehmann, que é mais clássica, porém, ela já tem sido criticada muito na literatura e quase não se utiliza ela. Isso no contexto da análise fatorial exploratória. No primeiro momento, nós também não vamos estimar modelos de segunda ordem. Aqui nós temos 4 fatores, então caberia um modelo de segunda ordem. Só que é melhor a gente avaliar essa questão na análise fatorial confirmatória. Aqui no software, no Factor, ele nem calcula uma solução real de segunda ordem. Na verdade, ele só calcula os scores a partir do modelo de segunda ordem e avalia se esses scores eles são próximos de um modelo de segunda ordem. Então, aqui você não tem a estimativa do modelo de segunda ordem. Você tem a estimativa do score do modelo de segunda ordem e tem a avaliação da qualidade desses scores.
Para quem quer entender mais, basta dar uma lida aqui no próprio artigo dos autores que explica um pouco dessa solução do Factor. Vamos dar um OK. Em relação à qualidade da solução fatorial, vamos estimar o índice ou a métrica, né, de Pretz. Vamos calcular aí as medidas de replicabilidade e também a qualidade dos scores fatoriais. Vamos dar um OK. E no mais, na configuração da rotação também não precisamos mexer nada, só caso a gente encontre algum problema de convergência, geralmente quase nunca é necessário. Dá um OK, vamos dar um OK aqui, e aí nós partimos então para a análise. Colocar um compute aqui e esperar alguns minutinhos. Pessoal, então vamos avaliar o ajuste do nosso modelo de 4 fatores da UCOL. Temos que fazer a ressalva que as decisões que nós vamos tomar aqui do tipo quais itens estão relacionados a quais fatores, quantos fatores que nós vamos considerar, né, quais itens eu vou excluir. Enfim, essas decisões elas estão ancoradas naquilo que a gente já sabe. Então, a UCOL lá atrás foi originada enquanto modelo de 4 fatores. Temos evidências de modelos de medidas de qualidade de vida unifatorial, né, unidimensional, de 2 fatores e até mesmo estruturas mais complexas como bifatoriais, em que você tem alguns fatores específicos e um outro fator maior concorrendo com esses fatores específicos. Essa não é a situação que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Muitas das vezes, no primeiro passo para a construção do modelo de medida, a gente não sabe a priori quais itens estão relacionados com quais e até mesmo quantos fatores. Mas, enfim, o exemplo que nós vamos apresentar aqui ele é interessante porque nos ajuda a comparar e nos direcionar o caminho que nós estamos seguindo, já que a gente sabe mais ou menos como que seria o resultado final. O primeiro bloco do Factor nos traz as nossas escolhas metodológicas. Sempre é bom a gente dar uma olhadinha aqui, porque às vezes a gente pode ter definido errado lá e aqui aparece. Comigo mesmo já aconteceu de achar que tinha escolhido a matriz policórica, quando eu olho para o output é a matriz de Pearson. Sem falar que se der algum problema em termos de convergência na matriz policórica, automaticamente o Factor escolhe a matriz de Pearson. Então sempre é bom a gente conferir. Em relação ao número de variáveis e número de observações, está correto. É isso mesmo que a gente esperava. Escolhemos a PA enquanto método de retenção, ok, é isso mesmo. Escolhemos a matriz policórica, certinho. E o método de extração DWLS. Então parece que está tudo certo aqui. É bom a gente comentar o seguinte, algo muito interessante que o Factor nos traz, são as citações para justificar as nossas escolhas metodológicas. Então, para nós pesquisadores, sempre estamos escrevendo artigos, é uma mão na roda, né? Por quê? Porque cada escolha metodológica sua, você pode justificar através de uma citação que está referenciada no final do output, como nós podemos visualizar aqui. E essas citações, viu, pessoal, ela acontece não somente aqui no bloco inicial, ela acontece ao longo de todo o output, como nós podemos ver, só para vocês terem uma base aqui, ó, certo? Enfim, todo o output é cheio de citações para definir nossas escolhas metodológicas e referenciar aquilo que está sendo feito, certo? Então aqui abaixo, no final, nós temos as referências das citações. O segundo bloco traz as estatísticas descritivas dos itens. Não vou dar atenção muito a esse bloco, porque são questões mais básicas. Tem em diversos outros softwares também. Cabe salientar as indicações do próprio Factor, né? Que nos diz aqui embaixo que se você tem medidas ordinais ou medidas que têm uma simetria alta e uma kurtose alta, você, de repente, deveria usar sim uma matriz policórica. Há uma indicação aqui, por exemplo, que se a kurtose e a simetria não são tão altas assim, como, por exemplo, abaixo de 1 em módulo, você poderia até mesmo usar a matriz de Pearson.
Mas não é o caso aqui, né? Como a gente pode ver aqui para alguns itens, que são substancialmente acima de 1 em módulo. Nós temos diversos aqui. E na sequência nós temos as variáveis plotadas aí em um gráfico de frequência. Também você pode avaliar a simetria delas de forma mais visual. E então, lá no final, nós temos o teste de normalidade. Esse teste de normalidade, como nós podemos visualizar aqui, já nos dá uma dica, né? O quão assimétrico, o quão alta é a curtose dos nossos dados. Se esses valores aqui fossem até 10, isso até justificaria uma matriz de Pearson, justificaria um método de extração de máxima de semelhança, mas como nós podemos visualizar aqui, o valor é altíssimo, 763, e, consequentemente, claro, o p-valor do MARDIAS-TEST, um teste famoso de normalidade multivariada, ele foi rejeitado. Então, que os dados, como a gente já esperava, não têm normalidade multivariada. Na sequência, nós vemos a matriz de correlação policórica. Se você for em algumas literaturas, indicam aí que deveríamos considerar só pares de correlação acima de 0,3, mas aqui é difícil a gente avaliar essa questão, né? Já que a gente tem muitos itens, 24 itens, e são tantos pares aqui, que se for avaliar um a um, nós não teríamos muita produtividade. Mas na sequência, nós temos os testes iniciais que sempre se avalia em modelos de AFE, que são os testes de Bartlett e a medida de KMO. Algumas bibliografias nem indicam mais usar o Bartlett. Por experiência própria, por exemplo, já rodei modelos aqui muito ruins mesmo. Não tinha nenhum cabimento do ponto de vista lógico, teórico, e o Bartlett estava lá, firme, significativo. Então eu quase nem reporto mais nos meus trabalhos empíricos. Agora o KMO sim, o KMO ele é utilizado ainda. O KMO ainda é utilizado na prática corrente. Ele deve ser maior que 0,7, e se for maior que 0,7 está valendo. No nosso caso aqui específico, ele é de 0,92, então muito bom, como o próprio software já indica. Assim como em outros softwares, o Factor também traz o cálculo dos autovalores. Então nós temos 24 autovalores, um para cada variável, e o software nos traz que até 4 fatores, foi o que a gente definiu, nós temos explicação de 57,88% da variabilidade, da variância. Ora, se a gente fosse definir o número de fatores, decidir quantos fatores nós deveríamos reter a partir do critério de Kaiser, alto valor maior que 1, poderíamos perceber aqui que ficaríamos com 5 fatores. Então, mostrando que o critério de Kaiser geralmente superestima o número de fatores. Na sequência, nós temos a análise paralela. O que ela nos diz? Ora, parece que ela tem uma decisão um pouco diferente. Ela indica que no máximo 2 fatores, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Se a gente for basear no percentil 95, a indicação é de 1 fator. E se a gente for basear na média, a indicação são 2 fatores. Enfim, nós podemos ser um pouco mais flexíveis e considerar, no caso baseado na média, 2 fatores. Talvez essa que seria a ideia, né? Vamos primeiro ver uma estrutura de 2 fatores e depois ver a estrutura mais simples possível, que é de 1 fator. Enfim, o que a análise paralela está nos dizendo? Olha, eu rodei aqui 500 matrizes, correlações aleatórias, baseado nos valores que eu tenho nos meus dados, e todas as vezes que eu calculei a variância explicada com os fatores, em média, por exemplo, em média, 5 fatores explicou 7,1% dessa variabilidade, ou seja, da variância. E os meus dados, calculei aqui, a partir desses dados aqui, eu tenho que 4 fatores explica 4 pontos. O quarto fator, né? 4 fatores não. O quarto fator explica 4,63%. Ora, considerando aí
Uma amostra aleatória, em média, o 4 fator explica 7,10 e meus dados 4,63. Isso aqui pode ser um erro amostral, então não faz sentido considerar um quarto fator. E é por isso que a gente decide por dois fatores. Por quê? Porque um segundo fator explica 8,79% da variância dos meus dados. E se eu tomar amostras aleatórias dos meus dados, nesse caso aqui eu escolhi 500 amostras aleatórias, em média, um segundo fator explica 7,86. Então, meus dados estão explicando um pouco a mais, em termos médios, do que amostras aleatórias. Então, pode ser que esse segundo fator não provenha de um erro amostral, mas sim ele exista na população. Então, essa que é a ideia da análise paralela. Na sequência, nós temos as medidas de unidimensionalidade. São medidas aqui originárias do Factor. Primeiro, nós temos a UNICO e a ECV, para cada um dos itens e os seus intervalos de confiança. Não faz muito sentido a gente avaliar para cada um dos itens, mas sim você ter a medida geral da escala como um todo. E o que a medida geral indica aqui? Antes de mais nada, a UNICO, que é a medida de congruência unidimensional, sugere-se que os valores tenham que ser acima de 0,95 e, sendo assim, a gente pode tratar a escala como essencialmente unidimensional. No caso da ECV, que é a variância comum explicada, a sugestão é que seja acima de 0,85. E a μ-real tem que ser abaixo de 0,30. Os valores estão aqui calculados, né? Inclusive são intervalos de confiança via Bootstrap. Se a gente for em termos de estimativas pontuais, a Unico passou não, né? Foi um pouquinho, ficou ali no limite. Então, a gente não poderia tratar essa medida como essencialmente unidimensional, como até mesmo esperável, né? Já que ela é uma proposta de 4 fatores. ECV também, 0,84, então abaixo aqui do limite de 0,85. E no caso da μ-real, não. Da μ-real passou, né? Porque a ideia é que a gente espera valores abaixo de 0,30. Então, nesse caso, a partir da medida de μ-real, poderíamos tratar essa escala como essencialmente unidimensional. Agora, em relação ao UNICO e CV, está ali no limite, né? Se a gente for ver, por exemplo, os limites inferiores aqui, via Bootstrap, então aí já fica um pouquinho mais abaixo, né? 0,927, teríamos que chegar em 0,95 e 0,825, teríamos que chegar em 0,85, certo? Então estaríamos aí no limite e diria que teríamos aí algo a se decidir ainda, se essa escala pode ser tratada como unidimensional ou não. No primeiro momento parece que não, né? Por que parece que não? Porque eu sei que ela originalmente foi concebida enquanto 4 fatores, certo? E as medidas aqui do UNICO e CV sugerem que ela não é unidimensional. Mas vamos avançar as nossas análises aí e ver o que nós encontramos. Aí nós temos aí depois na sequência as medidas de ajuste que geralmente a gente encontra na análise fatorial confirmatória, medida do tipo RMSA, CVI, TLI. Então são medidas importantes, critérios de informação de Schwarz, o critério Bayesiano, BIC, que também temos aqui. E o que elas nos dizem, essas medidas? RMSA foi bom, né? Indicação aí que deveria ser abaixo de 0,08, 0,06, depende de onde você está referenciando. No caso do software aqui, ele já coloca, né? Já coloca a indicação. E aqui no caso ele está falando, passou perto. Mas enfim, temos que ter aí em mente que essas medidas aqui são um pouco rígidas para a análise fatorial exploratória. Então a gente tem que avaliar só como uma primeira impressão do que pode acontecer lá no segundo passo, que é a análise fatorial confirmatória, certo? Mas enfim, enquanto critério de decisão, a gente pode adotá-las, balizar alguma decisão ou outra que eu tenho que tomar. O CFI, ok, né? Foi acima de 0,95, como indica a literatura, inclusive está aqui, excelente. TLI também, 0,987, está aqui, e a literatura indica acima de 0,95, então tudo ok. As medidas AGFI, GFI,
a gente não utiliza mais, viu, pessoal? Então, até mesmo na análise fatorial confirmatória, geralmente a gente já não adota mais elas. E passando adiante, o BIC aqui não faz sentido avaliar, ele só faz sentido avaliar se comparado com outro modelo. Então, o valor de 1.338 aqui não diz muita coisa. Só diz se eu estiver avaliando outro modelo, é um critério de informação. Inclusive, para os valores, nós temos aqui os intervalos de confiança, viu, pessoal? O Bootstrap. Beleza, na sequência aqui, nós temos os autovalores, certo? Também, esses autovalores aqui, geralmente a gente não utiliza para fazer nenhuma avaliação, são os autovalores da matriz reduzida. E aí sim, você tem a matriz não rotacionada, que também nós não utilizamos para interpretar, para avaliar. Você tem os pesos das diagonais de cada um dos itens. Podemos utilizá-lo? Podemos utilizá-lo para avaliar a importância ou não de um item. Por exemplo, aqui, ó, o V2, o item 2, certo? Até esse momento aqui a gente não teve a legenda colocada, né? Valores de dado aqui mais perto de zero, diz o seguinte, diz que esse item aqui ele não ajuda para simplificar o modelo, né? Então nós queremos itens que ajudam a simplificar o modelo. Não é o caso do item 2, tá aqui, né? Quase perto de zero. E não é o caso, por exemplo, do item 24 também. Quase perto de zero. Item 15, enfim. Então, esses itens aqui podem ser avaliados com cuidado. Mas a sequência, geralmente a gente não avalia muito essas medidas, certo? Temos outras que cumprem praticamente os mesmos objetivos. Como, por exemplo, o próprio índice de Prats. E na sequência nós temos a matriz semi-especificada, nos ajuda a ter uma visualização um pouco melhor, já que não coloca valor nenhum e só onde cada item é carregado, mais ou menos, certo? Beleza, tá aqui. Aí você tem a matriz rotacionada completa, com todas as cargas fatoriais. E você também tem a matriz rotacionada, em que você exclui aí as cargas abaixo de ponto 30. Então, nos ajuda a visualizar melhor o que está acontecendo. E a gente está avaliando aqui uma bagunça. Uma bagunça. Como parece que a APA, né, a análise paralela, indicou. Não é bem 4 fatores não, né? Então você tem aqui diversas medidas carregadas em 2 fatores, Q3 e Q4. Percebo que aqui começou a valejar a legenda, né? Q3 e Q4. Também aqui Q15. Já mostrou o problema lá atrás, como a gente viu lá nos pesos W, né? Aqui, ó, valores acima do que esperado, acima de 1. Pode acontecer isso em matrizes rotacionadas, mas é indício de problema. Também Q20, Q22, enfim. Essa aqui não ficou muito simples e como a gente esperava, não. Particionou aqui as cargas do fator ambiente em 2 grupos. A gente não esperava isso, assim como também você parece ter um fator maior aqui que congrega tanto o fator físico, psicológico, como social. Isso pode acontecer. Temos algumas escalas de qualidade de vida que engloba físico, psicológico e separa o que é saúde, enfim. Então isso pode acontecer, mas não está bom não a estrutura. Vale realmente a gente considerar um modelo de 2 fatores, como por exemplo a PA está indicando. Em relação aos outros itens que nós temos aqui calculado pelo Factor, Orion, o FDI, vamos na sequência aqui que ele aparece de novo mais para frente, né? Essas medidas aqui elas aparecem 2 vezes, vamos lá. As correlações entre os itens moderadas, ó, entre o fator 2 e o fator 3 é alta, indicando que de repente poderia ser um único fator. Não sabemos ainda. No geral, também é moderado, ok? 42 entre o fator 1 e o fator 2, 48 entre o fator 3 e o fator 1. Beleza. Se fosse muito alto aqui entre eles, a gente poderia
está na frente de uma estrutura unifatorial, certo? Ou, né, um modelo de segunda ordem, ou um modelo bifatorial, enfim. Então, a gente poderia cogitar essa nova estrutura caso as correlações aqui fossem altas. Na sequência, nós temos a matriz de estrutura, que geralmente a gente não avalia, e você tem o Factor calculando a medida de importância de Prats, que é como se fosse um tamanho de efeito. Você tem esse tamanho de efeito não padronizado, mais complicado de interpretar, e nós temos esse tamanho de efeito padronizado, né? Que aí você tem uma dimensão que é mais fácil de interpretar, de analisar, que vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais o fator tem um efeito no item. Então, como a gente já tinha até concluído lá em cima, parece que no caso do item 3 aqui, você tem tanto o fator 2 como o fator 4 com um efeito grande. Então, indícios de carga cruzada, como verificamos. E temos também outros fatores aqui, né? Que tem efeito tanto no item como no outro. Então, ó, parece que esse aqui está bem definido, né? 17 e 18, o fator 2 explica, né? Tem um efeito muito grande no item 17 e 18, então está bem definido esse efeito. Aqui o fator 7 também, no caso o fator 2 tem um efeito muito grande no fator 7, então está bem definido. E a gente vai procurar o que aqui nessa medida? Você vai procurar tamanho de efeito em que, né, tem uma participação muito parecida tanto de um fator como de outro. Indícios assim de cross-loading, de cargas cruzadas. Na sequência você tem o eta, mas também te dá decisões muito parecidas com o PRETS. Então nós vamos passar. E aí você tem o valor, né, das cargas fatoriais, porém agora com os seus intervalos de confiança, calculado por Bootstrap. Certo. Passando aqui então os 4 fatores, que são os seus intervalos de confiança. Nós temos a medida de simplicidade de Better e Loading Simplicity Index, ou em CLS. Legal isso aqui que mostra o quão o seu modelo, né, ele é simples. Não faz sentido o valor por si, só faz sentido você comparar esses valores com outros modelos. Geralmente a gente usa esse índice para comparar modelos através de diferentes métodos de rotação, certo? Ou até mesmo você tem um mesmo método de rotação e com, por exemplo, um número de fatores diferentes. Então a ideia aqui é comparar modelos em termos de simplicidade. Quanto mais perto de um, melhor em termos de simplicidade, tanto do Better como do LS. Geralmente a gente olha o LS porque o Better tem algumas restrições, certo? Restrições mais de cunhos matemáticos mesmos. Então, no artigo aqui do Lourenço Serra e 2003, um artigo curto, fácil de entender, de ler, ele traz o porquê o LS é melhor do que o Better. E como eu falei, né, o fato de ser 0,36 aqui não diz muita coisa. Eu tenho que rodar um outro modelo, um outro método de estação, por exemplo, e comparar para saber qual que é mais simples. Na sequência, nós temos as correlações novamente, porém acompanhadas com seus intervalos de confiança. Essa medida aqui é interessante, é a medida H latente, ou H observado. Você vai usar H observado quando você está com dados ordinais, e H latente quando você está com os dados contínuos. Beleza, a ideia é que eles sejam, né, essas medidas, esses valores, sejam maior do que 0,8, como o próprio software coloca aqui. Se o construto em questão, que aí você tem um valor para cada construto, se o construto em questão ele tem um H, no caso aqui nosso vai ser observado, né, porque são variáveis ordinais. Se o construto em questão tem um H latente, um H observado maior que 0,8, ele é bem definido. Significa que em outros estudos ele vai ter uma maior estabilidade. Então essa que é a ideia. Como a gente pode ler aqui abaixo, certo? Se você ler aqui abaixo, você sabe como interpretar o H observado. E com 4 fatores, vimos o seguinte, vimos que
apenas 2, né? O fator 4 e nem o fator 1 não está bem definido. Então, mais uma vez aqui, essas medidas, elas provam alguns resultados que a PA já está nos dizendo. Parece que temos apenas 2 fatores, certo? Na sequência, nós temos medidas da qualidade do ajuste, FDI, Orion, que é uma confiabilidade marginal, SR e PDT. Da mesma forma que a H observada, essas medidas estão indicando para o mesmo caminho. O fator 4 nem o fator 1 está sendo bem definido, ou seja, não tem a qualidade esperada. Por quê? Porque nós esperaríamos aqui FDI acima de 0,9, não é o caso do fator 1 nem do fator 4. Esperaríamos Orion acima de 0,8, também não é o caso no fator 1 e no fator 4. Esperaríamos SR, medida de sensibilidade, razão de sensibilidade acima de 2, não é o caso também, no fator 1 e 4. E a porcentagem da variância das diferenças reais deveria ser acima de 90%. Não é o caso do fator 1 e fator 4. Então, as medidas de qualidade dos scores fatoriais, assim como medida de replicabilidade da escala dos fatores, ela está indicando que parece que apenas temos 2 fatores. E aí você tem aqui as nossas medidas comuns de confiabilidade, inclusive a alfa, né, que está indicando aqui 0,92, muito bom, né, acima de 0,7 está valendo. Observação importante que é para toda escala, não temos o cálculo para cada um dos fatores. E GLB, que é uma medida um pouco mais robusta, e inclusive o próprio índice de McDonald, que é muito mais usado na prática, até mesmo do que o GLB, indicando uma boa confiabilidade de 0,92. Então, da escala como um todo, que faria mais sentido a gente considerar essas medidas se a gente estava avaliando uma escala unidimensional. Na sequência, nós temos as comunidades de cada um dos itens. A partir dessas comunidades, nós calculamos as medidas de confiabilidade. E, por fim, nós temos algumas medidas de resíduos. Talvez a mais importante, que também a gente obtém quase sempre lá na natural confirmatória, é a RMSE, que está indicando aqui de 0,0358. A literatura coloca aí, deve ser abaixo de 0,08, enfim, aqui, então está valendo. E você tem também algumas informações sobre os resíduos, caso você queira também tratar, por exemplo, outliers. Então, nós temos aí indicações que colocam o menor resíduo padronizado, o maior, enfim, em termos medianos, qual que foi, em termos médios, qual que foi o desvio resíduo padronizado, e, enfim, um gráfico também de ramo e folha para esses resíduos, e a gente consegue ter um indicativo aí de como eles estão sendo distribuídos. Inclusive, nós temos a indicação de onde pode ter problema. Um resíduo entre a variável 20 e a 8, né? Porque resíduos aqui na análise tutorial exploratória é a correlação, certo? Não é igual a análise de regressão que você tem ali os valores preditos e os observados, a diferença dos resíduos. Aqui nós temos matriz de correlação observada e matriz de correlação predita pelo modelo. Os resíduos é a diferença entre as correlações. Aí você tem aqui, né, onde pode ter problema. Também, no caso aqui, os resíduos maiores entre a correlação entre a variável 16 e a 14. Enfim, caso a gente queira avaliar. Se tivesse algum miss, ele poderia estar reportando aqui, e não é o caso. Então, pessoal, em termos de conclusão, eu considero que o modelo não foi satisfatório. Como nós vimos lá nas cargas fatoriais rotacionadas, nessas aqui que nós ilustramos apenas aquelas abaixo de 30, existem muitas cargas cruzadas e que o agrupamento aqui parece que não ficou como esperávamos. E principalmente, né, gente? Principalmente, a PA, a análise paralela, indicou apenas 2 fatores. Então, o que nós vamos fazer agora? Na verdade, indicou 2 fatores ou até 1, certo? Até 1.
Mas o que nós vamos fazer agora? Vamos agora rodar tudo novamente com dois fatores e ver como que ficou. Para rodar novamente as análises, só que agora em vez de um modelo de 4 fatores, aqui é um modelo de 2 fatores, como a gente concluiu, o que eu tenho que fazer? Ora, você já leu os dados como a gente ensinou aí em minutos atrás no vídeo. Então, considerando que os dados já estão inseridos aí no software, você vem aqui configurar as análises. Em vez de ser 4 fatores aqui no número de fatores, você coloca 2 fatores. Se você deixar do jeito que está, tudo será calculado novamente, só que agora com 2 fatores. Eu indico, no mínimo, vocês fazerem o seguinte: vem aqui em outras especificações, tira aqui as medidas de proximidade da unidimensionalidade e os valores da confiabilidade. Isso porque, principalmente em relação às medidas de unidimensionalidade, demora bastante. Esses cálculos aqui demoram bastante e não muda de rodada para rodada. Então, como não muda e você já calculou uma vez, não precisa calcular novamente. As medidas do alfa de Cromba, GLB, ômega não demoram a calcular, mas como você já calculou e o Factor calcula apenas para a escala toda, a gente não precisa calcular novamente. Em relação a PA, se a gente tivesse já na quarta, quinta rodada e os resultados sempre foram os mesmos, você até calculou de repente a partir do método RUL também, os resultados sempre são os mesmos. Se você vai simular rodadas diferentes aí só para avaliar, por exemplo, cargas fatoriais, cargas cruzadas, devido ao método de rotação, você não precisa calcular novamente. Por quê? Mais uma vez, também o procedimento de cálculo aí demora bastante. Então você vai sair nessa análise aqui, por exemplo, você vai sair de 60 minutos, 57, 58 minutos para 8, 10 minutos. Então se a gente está fazendo as análises aí com uma massa grande de dados, podem ser minutos preciosos a se ganhar. Não é o caso aqui no nosso PA, né? Vamos supor que a gente rodou só uma vez. E no nosso caso aqui, a gente teve uma certa indecisão, né? Ou é um fator ou é dois. Se a gente definir a média como critério de decisão, temos que são dois fatores. E se a gente definir o percentil 95, apenas um fator. Então vamos calcular novamente a PA, mas pode não ser o seu caso aí, se você estiver na quarta, quinta rodada. Ganhe tempo, já que você decidiu e sabe o número de fatores, e coloca aqui nenhum. Beleza. E também, é óbvio, não esqueça nunca de mudar aqui o nome do output, porque senão você vai sobrescrever o seu relatório anterior. No nosso caso aqui, a gente quer rodar um modelo de dois fatores, eu mudei o nome. Dá um OK aqui e coloca computar. Muitos dos resultados desse output são os mesmos do anterior, então a gente não precisa variar. Inicialmente, só para ver se está tudo ok, é bom a gente dar uma avaliada no bloco de escolhas metodológicas, então número de fatores, a gente pediu 2, certo? Ainda pedimos a PA, ok. A matriz policórica a gente utilizou, média de tração DWLS, então, e robusto, né, na sua forma robusta, então parece que foi isso mesmo. Então tá tudo ok. E o que nós vamos fazer na sequência? Vamos avaliar o que interessa. A parte inicial é a mesma, não muda, as medidas descritivas são variadas de cada um dos itens. Os gráficos aqui de frequência, de barras, né, não mudam. A parte também do teste de normalidade multivariada não muda, pode perceber, tá? Esse valor aqui é o mesmo do valor anterior, não mudou em nada. A matriz de correlação policórica também não muda, não precisa avaliar novamente. As medidas iniciais de adequação da matriz, o Bartlett e o KMO, também não mudam. Se você voltar o vídeo aí um pouquinho atrás, você vai ver que os resultados são os mesmos. Então, o que a gente vai avaliar efetivamente? Menos precisamos avaliar por aqui, né? Apesar do cálculo dos altos valores serem os mesmos, então essa coluna aqui não muda, né? É a mesma. Só que como a gente pediu somente dois fatores, a gente tem a indicação aqui de quanto por cento da variância explicada a partir de dois fatores, certo? Então, dois fatores explica aí 46,81% da variabilidade dos dados. É um resultado aí um pouco menos do que se esperava. Se você for baseado em algumas regras de bolsa, algumas heurísticas aí, eles falam em acima de 50%,
acima de 60%, dependendo de que estágio da medida que você está. Se de repente é uma medida, se é de repente um modelo de mensuração totalmente exploratório, novo, talvez você é menos rígido em aceitar uma variância explicada menor. São medidas que existem em diversas escalas aí. Você quer construir uma ou outra, você vai ter que ser um pouco mais exigente para provar que a sua é melhor do que as outras. Então isso depende. Então, beleza, vamos continuar aqui. O que nós temos aqui de novidade? A PA indicou o mesmo resultado. Então, na primeira rodada, ela indicou dois fatores, ou um, né? E aqui ela indicou também, né? Dois ou um. A gente considera que é 2 se a gente for baseado na média. Né? A gente considera que é um se a gente for baseado no percentil 95. Então, eu já expliquei o que vem a ser a análise paralela, então não precisamos avaliar novamente. E as medidas de proximidade da solução unidimensional, eu falei para vocês lá, indiquei vocês não calcularam, mas eu já tinha calculado, então tá aqui. Percebam, a ideia de ter calculado é só vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aí no vídeo alguns minutinhos atrás, vocês vão ver que esses valores aqui são os mesmos. Então não importa se eu rodei um modelo de 2 fatores ou 4 fatores, você vai calcular a partir de uma solução unidimensional. Então os valores dessas medidas não mudam. Descendo aqui, aí sim a gente tem as medidas de adequação baseado nos modelos de análise fatorial confirmatória. Então, só para ficar claro que a gente acaba utilizando essas medidas mais na análise fatorial confirmatória, mas como nós podemos ver aqui, podemos utilizar também na FE. É menos comum, você não vê isso nos trabalhos empíricos, principalmente os nacionais, mas você pode avaliar uma FE a partir da RMSIA, né, que é uma das principais medidas lá da FE, da TLI, da CFI, de um critério de informação bayesiano. Podemos avaliar assim. Como eu já adiantei, é um pouco rígido avaliar um FE por essas medidas, mas pode ser um ponto de partida se a gente está na direção correta ou não. Se a gente comparar essas medidas aqui, os valores dessas medidas, certo? Com as medidas do modelo de 4 fatores, o modelo de 4 fatores tem melhores medidas. Geralmente é assim. Modelos com mais fatores têm uma tendência a ter melhores medidas de adequação. Mas para nosso sentido aqui, basta a gente ver se de repente passa. Né? Passa, o modelo de 2 fatores passa no crivo, passa no critério. Ora, pelo que a gente está vendo aqui, parece que passa, né? Esperaríamos aí um RMSI abaixo de 0,08, ok, 0,06, inclusive o limite de 95% não ultrapassa 0,10, tá? Então, ok. CFI acima de 0,95, passou. TLI também acima de 0,95, então CFI, TLI está aqui, CFI está aqui. Passou. E o BIC aqui só faz sentido avaliar com outro modelo. E se a gente avaliar com o modelo de 2 fatores, esse BIC aqui é maior. Se é maior, quanto menor, melhor. Então não é preferível. Pelo BIC, é preferível o modelo de 4 fatores. Mas, como eu falei, tomar decisão a partir dessas medidas é ser um pouco rígido, já que esse modelo aqui é um modelo irrestrito. E nos modelos de CFA, modelo de análise fatorial confirmatória, são modelos restritos. Os altos valores, geralmente a gente não avalia. E o que mais interessa é a matriz rotacionada dos pesos. Aqui nós temos a semi-especificada, que já dá uma ideia do que aconteceu, claro, né? Mas vamos lá na matriz rotacionada mais simples, que omite as cargas fatoriais abaixo de 0,3. E aqui nós estamos. Ora, parece que agora faz mais sentido, né? Você tem aqui os itens que dizem respeito ao domínio físico. Ora, parece que faz mais sentido, porque a gente tem evidências empíricas que suportam que esses itens aqui possam estar agregados. E, separadamente, o domínio ambiente. Então, parece que esse modelo aqui de 2 fatores faz mais sentido que o modelo de 4 fatores. Temos esse item aqui, né, que é a questão 5 com carga fatorial
cruzada, então de repente é um candidato a ir embora. A gente pode pensar aqui em eliminar aquele com menor carga fatorial. Aqui, ó, também o Q8, a gente pode pensar no modelo sem ele, já que a carga fatorial é baixa. E, enfim, ter cuidado aqui no caso com o Q7, que na rotação pode acontecer, né, da carga ser maior que 1, mas não é justificável. É difícil você justificar um modelo em que você tem lá uma carga fatorial 1. Mas, quando você de repente tirar o 5 e o 8, pode ser que isso aqui se ajuste. Então, eu rodaria um modelo sem esse 5 e esse 8 aqui para ver o que acontece. Continuando, o que nós podemos ter? Continuando aqui, nós temos a medida Orion FDI, que lá abaixo tem novamente, a gente avalia ali embaixo. A correlação entre os itens e os fatores é alta. Isso pode sugerir que de repente pode realmente só ter um fator, como a própria PA indica, né? Que é 1 ou é 2, pode ser que seja 1. Convém talvez a gente pensar em rodar um modelo com um fator para ver o que acontece. É bom avaliar. A matriz de estrutura geralmente a gente não avalia. Medida de Prats, como é 2 fatores, avaliar essa medida de Prats, a gente geralmente avalia a padronizado, né? E as cargas fatoriais vai dar a mesma coisa, não vou ter diferença de critério de decisão. Podemos ver aqui, ó, inclusive, que no caso do item 5, o que nós estamos percebendo aqui? Que tanto o fator 1 como o fator 2 tem efeito igual no item 5. Então, não é um bom discriminador esse item 5. Pode ser que ele é melhor sair fora. Mas é óbvio, né, gente? Eu estou fazendo uma avaliação operacional, estatística. Eu tenho que ir lá, ler o item. Ah, esse item aqui, nossa, será que ele está muito confuso mesmo? Será que ele está bom? Aí você pensa direitinho e tal, e vê que não, realmente não faz muito sentido esse item aqui não, parece que está redundante, vamos excluir ele. Ah, e realmente parece que não ficou bom não, então vamos excluir ele. Nossa, esse item aqui era o mais importante que eu achei. É o item que está em todas as escalas que eu avaliei, e agora incluí na minha escala. Ah, então vamos ver o que aconteceu, vamos investigar mais. Beleza, a medida ETA traz resultados parecidos com a Prats. Vamos passar. Temos agora a medida das cargas fatoriais com os intervalos de confiança. A medida de simplicidade que eu comentei com vocês, ó, a medida aqui é bem menor do que o modelo de 4 fatores. Então, como eu falei para vocês, quanto mais perto do 1, né? Quanto mais perto do 1, melhor. Mas um valor de 0,99, 0,61 não diz muita coisa. É bom a gente comparar com outras soluções. Se vocês voltarem no vídeo aí um pouquinho atrás, vocês vão ver que essas medidas aqui são bem maiores do que o modelo de 4 fatores, indicando o quê? Indicando que esse modelo aqui ele é mais simples do que o outro. Em termos de simplicidade, ele ganha. E nós sabemos que na análise estatística, em qualquer área, sempre a gente busca a parcimônia, certo? Quanto mais parcimonioso é o modelo, melhor. Então, esse índice, essa medida aqui de parcimônia, pode ser interessante nesse sentido. Continuando aqui, nós temos a correlação entre os fatores, só que agora com intervalo de confiança. Olha só, a H observada, que é a que interessa, passou acima de 0,80. Lembra lá que no modelo de 4 fatores tinha 2 fatores que não tinham passado no critério do H observado? Então, aqui os dois passaram. Os 2 fatores passaram. Assim como também vamos ver no caso das outras medidas de qualidade do score fatorial. FDI, Orion, SR e EPTD. E no nosso caso aqui passou, né? Vamos ver aqui, vamos olhar em conjunto. Ó, o FDI tem que ser acima de 0,9, passou. Passou o fator 1, passou o fator 2. Nós temos que o Orion tem que ser acima de 0,8, passou, passou. A medida de sensibilidade é acima de 2, passou, passou. E aqui no caso, EPTD, acima de 0,90%, passou. Então, em termos de qualidade, certo? Em termos de qualidade,
dos scores fatoriais e em termos de replicabilidade dos fatores, como a gente viu aqui no H latente, certo? Parece que o modelo de 2 fatores é melhor do que uma solução de 4 fatores. Então, continuando, já terminando, nós temos aqui as comunalidades, não precisamos avaliar, e os resíduos. Geralmente a gente dá uma olhada aqui pelo RMSR, e se você perceber, vai ver que o modelo de 4 fatores tem uma medida um pouco menor. Certo? O que a gente pode fazer aqui agora, antes de finalizar? De repente, rodar novamente o modelo, excluindo o item 5, como a gente viu ali, devido à carga cruzada, o item 5 e o de menor carga cruzada entre eles, que nesse caso aqui seria o item 8, para ver o que acontece. Então, pessoal, rodei novamente as análises com 2 fatores, como a gente pode ver aqui, apenas com 22 itens. Então, peguei aqui o Q5 e o Q8 e excluí. Então, gerei uma nova base de dados, como vocês podem ver aqui, uma nova legenda, para poder ter o histórico de tudo que eu fiz, guardar tudo que eu fiz e fazer os cálculos desse novo modelo. A matriz policólica também foi utilizada, como a gente pode perceber. Método de extração é o mesmo, DWLS, na sua versão robusta, só que agora eu não calculei a PA, como vocês podem ver aqui, não existe PA, e também não pedi para calcular as medidas de proximidade do modelo unidimensional, como eu falei anteriormente no vídeo. Então, só para vocês terem uma base, Vocês vão voltar ao vídeo aí, vão ver que aquele modelo, quando eu peço PA e medidas de unidimensionalidade, apesar que aqui a gente tem menos variáveis, mas só para ter uma comparação, você gastava 63 minutos. Aqui nós vamos gastar sem PA e medidas de proximidade da unidimensionalidade, 15 minutos. Então, uma diferença substancial para quem está fazendo a análise aí de forma rotineira e muitas análises ao mesmo tempo. Beleza, então voltando aqui, o que nós temos? A parte inicial também eu não vou avaliar com vocês. O software acabou tendo um problema aqui em termos do output, problema de configuração apenas. Não vou avaliar, que é a mesma coisa. E eu vou direto para o que interessa. Agora muda, a normalidade multivariada, mas podemos perceber que o resultado é o mesmo. A matriz de correlação é a mesma sem 2 itens. As medidas de adequabilidade de matriz de correlação muda também, mas no geral foi bem próximo do que já era. No caso aqui dos autovalores, percebam que agora sem aqueles 2 itens a gente tem apenas 4 fatores indicados pelo critério de Kaiser. Então talvez é por isso, como a gente pode perceber, que lá atrás decidiu-se 4 fatores porque estava utilizando o critério de alto valor, o critério de Kaiser. Enfim, mas ainda considerando 2 fatores, que para nós aqui a gente viu do ponto de vista teórico, do ponto de vista intuitivo, faz mais sentido, você tem agora 47% da variância, 47,75% da variância, sendo explicado por 2 fatores. Tá bom, tá dentro aí do esperado. Mas enfim, continuando aqui, as medidas de adequação mudaram um pouquinho apenas. Você voltar ao vídeo aí, você vai ver que as mudanças são bem superficiais, mas passou em tudo, Passou. O RMSA eu tenho um valor abaixo de 0,08, CF e TLI abaixo de 0,95 e o critério Bayesiano aqui, o BIC, um pouco menor do que o anterior. Então, beleza, ok. Então vamos agora, porque o que é mais interessante, o principal aqui, é avaliar a matriz rotacionada. Vamos avaliar a matriz mais simples, que parece que tem alguma estrutura parecida do que a gente já viu, e é sem as cargas fatoriais maiores do que 0,5. Então faz mais sentido. Está desconfigurado aqui, viu, pessoal? Foi um problema aí do software. Rodei 2, eu acho que foi 3 vezes aqui, aconteceu isso, não sei porquê. Nas outras análises está tudo ok. E parece que está ok.
né? Parece que está ok. Então, nós temos aqui um domínio ambiente em conjunto e agrupado no outro fator o domínio físico mais o psicológico mais o social, certo? Então, parece que faz sentido. As cargas fatoriais acima de 0,4, se você definiu assim, pode ser. Lembrando que a gente tem uma amostra grande, né? 1.047 indivíduos e apenas 22 fatores. Então, a gente tem certa flexibilidade para decidir se eu vou ser mais criterioso ou não em relação às cargas fatoriais. Então, talvez deixar aqui em cima de 0,4 possa ser justificável para levar para uma análise fatorial confirmatória e lá você é mais criterioso. Defina acima de 0,5, por exemplo. Ou até mais, né? Acima de 0,7. Ah, por que até mais? Ah, de repente você está querendo propor uma escala nova que tem infinitas medidas dela e você quer propor algo melhor. Então você é mais criterioso. Se é algo totalmente novo, totalmente exploratório, de repente você pode deixar alguma coisa aqui um pouco mais baixa. Então você poderia pensar também em rodar outra análise, de repente excluindo aqui essas cargas com abaixo de 0,5, por exemplo. Né? Poderia ser algo a cogitar. Tá aqui, abaixo de 0,5, essas aqui. Você teria uma escala um pouco mais parcimoniosa. Mas enfim, acho que vocês entenderam a lógica e podem, com os dados disponíveis que são, rodar aí e ver o que acontece. No geral, as outras medidas ok também. Vamos olhar o Orion FDI a partir da análise abaixo. A correlação dos fatores continua alta e as medidas aqui de PAT, tamanho de efeito, vão direcionar no mesmo sentido das cargas fatoriais, então, como a gente já avaliou. E vamos só ver as medidas aqui, os fatores com os intervalos de confiança. Vamos ver só as medidas aqui de adequabilidade dos scores fatoriais, da simplicidade e de qualidade. Ora, bem parecida com a anterior, né? As medidas de simplicidade aqui foram bem parecidas com o modelo anterior, em que a gente tinha 24 itens. Esse aqui, se a gente for comparar, tem um pouquinho melhor de simplicidade do que o outro, mas os dois estão bem parelhos. A correlação com o seu intervalo de confiança, a gente vai olhar para o H observado. Então, passou, né, acima de 0,8. E também em relação ao FDI, acima de 0,9, Orion acima de 0,8, ok. SE acima de 2, ok. E EPTD acima de 90%, ok. Então, passou em todos os crivos que nós avaliamos. E no geral, é isso, né? RMSR também dentro do que esperava, abaixo de 0,08. Então, é um modelo que de repente você pode se dar por satisfeito. Agora, só por curiosidade, vamos avaliar o modelo bifatorial. Para rodar um modelo bifatorial, o que nós devemos fazer? Considerando que os dados já estão alocados aí no software, vamos aqui em configurar. A gente pode optar por rodar ou não a PA agora, mas o fato é, eu quero ver uma estrutura de dois fatores e um fator maior concorrendo com esses dois fatores específicos. Para isso a gente tem que vir aqui em outras especificações e na medida aqui de unidimensionalidade e no menu aqui de unidimensionalidade temos que achurar aqui modelo fatorial exploratório puro. Você teria uma outra opção, que é uma opção um pouco mais antiga e já foi superada, que é a opção de Schmidt-Lehmann. Enfim, vou avaliar apenas o modelo aqui proposto pelos autores do Factor, que tem um pouco mais de robustez. Em relação aos outros menus, a gente não precisa mudar muita coisa. Colocamos aqui OK, né? Nunca esqueçam, por favor, de mudar aqui o output, senão vai sobrescrever o que você já tem. Então, vamos colocar aqui dois fatores, porém, factor. Certo? Dá um OK e calcula. Eu aqui já tenho calculado, então já vou avaliar com vocês. Então, como podemos visualizar aqui na tela inicial, no bloco de escolhas metodológicas,
22 variáveis, porque nós excluímos a Q5 e a Q8, certo? Dois fatores específicos, que são aqueles que agregam lá social, físico e psicológico, e o outro fator que seriam relações sociais. Porém, agora a gente estimou um fator maior a partir do modelo Bifactor. E as outras opções metodológicas são as mesmas. Eu tenho aqui matriz policórica, ainda rodei uma PA, não necessariamente precisaria. E o método de estimação também é o mesmo, que é o robusto TWLS. Enfim, o que nós vamos avaliar agora? O que difere em relação ao modelo anterior? Inicialmente aqui nós temos as mesmas medidas em relação ao modelo anterior, as variáveis sendo avaliadas na sua forma univariada, as medidas descritivas, os gráficos, não muda. O teste de normalidade de Mardia também não muda em relação ao modelo anterior, matriz de correlação também não muda. Os nossos testes iniciais de adequabilidade da matriz de correlação também não mudam. Só que perceba o seguinte, ó, eu tenho três fatores agora. Por que eu estou em três fatores? Vou desenhar para vocês aqui que eu acho que fica bem mais claro. Então, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, que eu tenho um fator 1, certo? Ele está explicando a variação nos meus itens aqui observados, viram? Tem um fator 2, aqui é só uma representação, viu, pessoal? A gente sabe que são mais itens. Também explicando a variação em meus outros itens observados. Como é uma análise fatorial exploratória, você ainda tem, né? Tem ainda relação desse fator para os outros itens também. O modelo aqui é um modelo irrestrito. Da mesma forma, o fator 1 explica parte dos itens do fator 2. Certo? Então, você tem essa estrutura aqui. Porém, você tem um fator 1 geral. Aqui ele coloca fator grande, explicando os itens. Então, esse fator grande aqui, grande fator maior, explicando todos os itens. Então, o modelo Pfactor é isso. Então, é isso que a gente estima aqui ao rodar essa análise. Então, beleza. Explicado essa questão, então nós temos três fatores. O que eu tenho? Esses três fatores explicam aí, como a gente pode ver, explicam aí 54% da variância dos dados. Já melhorou um pouco em relação ao anterior, né? Era 46%. Pela variância explicada, talvez esse fator aí maior está me ajudando a um melhor modelo. Continuando, a PA, mesmo com esses dados, também indicou um ou dois fatores, como a gente pode perceber. A medida de universalidade eu pedi para pular, mas se a gente comparar com as medidas do modelo anterior, que eu já tinha excluído os dois itens, não mudam, viu? É a mesma. Eu não pedi para calcular anteriormente, então vai ser difícil vocês compararem. Mas façam um exercício para casa aí, vocês vão ver que não muda. Certo? Então, continuando aqui, as medidas de desempenho RMSA, CFI, TLI, BIC, o que elas estão me dizendo? De repente é interessante eu comparar com o anterior, viu? Vamos colocar aqui para vocês a de dois fatores e bifactor. Vamos colocar aqui, ó. Colocar essa e essa em paralelo. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da fonte. Aí, agora está na escala original. Todas as vezes aqui eu aumentei o zoom para ficar melhor para vocês aí enxergarem. Então vamos lá para as medidas. Medidas de adequação estão aqui. O que a gente pode ver? Como já era esperado, por quê? Porque a literatura fala que geralmente modelos bifactor se ajustam melhor aos dados. Quando você coloca bifactor, segunda ordem, modelos com mais fatores para concorrer, quase sempre o bifactor ganha, vamos dizer assim. Então é uma crítica contundente que se faz a ele.
Mas isso está em evolução ainda. Por quê? Porque é recente ainda essa discussão de modelos de segunda ordem, bifactor. É uma discussão que eu falo recente em termos de ciência, né, gente? Porque já tem alguns anos, né? Temos aí 30 anos de modelos bifactor de segunda ordem ou mais. Enfim, então nós vamos comparar aqui e podemos perceber que considerando o modelo bifactor, aqui é o bifactor, então é dois bifactor, né? Dois fatores bifactor. Aqui é só dois fatores, certo? As medidas aqui, MSA é um pouco melhor no bifactor, a TLI e CFI um pouco melhor no bifactor, critério de informação bayesiano é um pouco melhor no bifactor. Então tá aqui, ó, 1472 no modelo de dois fatores, 1147 no modelo bifactor. Então, no geral, essas medidas são melhores no modelo bifactor do que no modelo de dois fatores. Lembrando que é o mesmo modelo, viu? 22 itens, 1047 observações, dois fatores. Então, sempre o mesmo modelo, só que aqui nós temos um modelo bifactor aqui apenas de dois fatores. Ok, então, avaliando aí o resto, o que nós podemos ter como conclusão? Vou aumentar aqui. Vamos aumentar aqui agora o zoom para ficar melhor para vocês. Continuando aqui, agora são três fatores, né, gente? E vocês vão perceber que a diferença mais contundente é quando a gente vai aliar as matrizes de cargas fatoriais. Aqui a semi-especificada já dá uma dica. E vamos lá para a mais simples, né, sem as cargas fatoriais acima de 0,3 plotadas. Olha só o que está acontecendo. Olha, você tem um fator maior aqui concorrendo com os dois. Quando você coloca um fator maior para concorrer com os outros dois, acaba que o grupo aqui de itens das relações sociais fica aqui meio carregado apenas nesse fator maior. Olha só, o que nós podemos perceber aqui? Já tem uma leve mudança a levar a cabo. Você tem alguns itens aqui que são carregados apenas nos fatores específicos e não carregados no fator maior. Você tem itens aqui que são carregados em todos os fatores, inclusive o maior, com baixas cargas fatoriais. Talvez esse item, se você for considerar uma estrutura bifatorial, talvez esse item que seja candidato a ser excluído. Você tem algo bem interessante aqui que você tem que avaliar, porque os itens, o grupo de itens das relações sociais, está separado aqui. A gente não encontrou ele carregado em nenhum dos fatores aqui, porém carregado no fator maior. E esses itens aqui, porque eles estão carregados no fator específico e não no fator maior. Então perceba que quando a gente tem um modelo bifactor, as coisas ficam um pouco mais complexas. E existem modelos desse jeito, viu, gente? Existem modelos em que você tem apenas itens no fator específico e não no fator maior. E também nós temos modelos que são carregados itens apenas no grande fator e nenhum nos específicos. Então, quando a gente fala em modelo de segunda ordem, modelo bifactors ou de ordem superior, terceira ordem, as interpretações, análises começam a ficar um pouco mais complexas. O que é recomendado, principalmente nessa fase inicial, é para a gente optar pela simplicidade. Então, por isso que eu indiquei e falei lá no começo, para a gente pensar o modelo bifactor, talvez no contexto da análise fatorial e confirmatória. Aqui eu acho que seria rígido demais, certo? Então, apresentei aqui o exemplo, discuti com vocês o modelo bifactor, mas qual que é a indicação? Ora, vamos tentar de repente ver se isso fica melhor lá na análise fatorial confirmatória. Mas a questão a gente tem já um primeiro indício. A gente tem um primeiro indício que de repente essa estrutura aqui de qualidade de vida, esses itens aqui de qualidade de vida, pode se ajustar a partir do modelo bifactor. Como temos evidência para isso? Temos evidência
de medidas, inclusive baseadas na própria UCOL, em que você tem um fator, outro fator, e tem um fator maior que a gente pode chamar de qualidade de vida e saúde, por exemplo, concorrendo para explicar essa qualidade de vida no campo psicológico, físico e ambiental, certo? Então, quem vai decidir aqui o rumo que você vai tomar vai ser o seu conhecimento sobre a teoria. Do ponto de vista estatístico, eu estou te mostrando uma opção. A ideia é só mostrar mais uma opção para você e você não ficar na mesmice dos outros softwares que tem por aí, que nunca te dá essa opção. Então, convém avaliar o modelo Bifactor de imediato na FE, pode ser um primeiro passo, para você saber o que vai acontecer lá na frente, certo? Em relação às outras medidas, somente para finalizar, o que nós temos? No modelo Bifactor, a rotação, viu, pessoal? Ela supõe que é ortogonal com os outros fatores, então por isso que é 0 aqui e 0 aqui. Aí quando você coloca o fator maior para concorrer, a correlação entre o fator 1 e o fator 2 deixa de ser alta, bem menor, percebam isso. E em relação às outras medidas, em relação à medida de Pratos, que é a medida de tamanho de efeito, e a gente pode perceber, o item 15, que foi problemático lá, ó, a gente esperava. Tamanho de efeito aqui bem pareio em relação a todos os fatores. Convém avaliá-lo talvez sem, se é que você vai permanecer na estrutura Bifactor. Da mesma forma, outros itens, então a gente vê aqui o item 3 e 4 muito carregado no fator 1. Aqui o 10 está carregado muito para pareio em relação ao fator 1 e o fator maior. Aqui também no 15 a gente já viu, né? A gente pode avaliar outros medidas, aqui, ó, essas medidas aqui, ó, muito carregadas somente no fator geral. Então, os itens aqui de relações sociais muito carregado no fator geral, certo? Então, é algo a se considerar. Estou fazendo a avaliação aqui do ponto de vista estatístico. A sua teoria, a sua intuição, o seu conhecimento sobre a teoria e as evidências empíricas pode direcionar o que fazer. Em relação às medidas, para finalizar aqui, de qualidade dos scores fatoriais, simplicidade que nós temos. Como a gente suspeitava, né, o modelo Bifactor não é mais simples do que o modelo de dois fatores. E as medidas aqui de beta e do LS indicam isso. Então, se for pensar em termos de simplicidade, preferiria o modelo de dois fatores. O modelo de dois fatores é mais simples que o modelo Bifactor. Então, aqui nós temos a correlação entre os dois fatores, seu intervalo de confiança, e temos aqui algo a se pensar também, né? Como a gente coloca o grande fator para concorrer com os outros fatores, esse grande fator passa em termos da medida de H observado, a medida aí de cross-validation, que nós chamamos. Ela passa acima de 0,8, sugerindo aqui que o grande fator está bem definido. Porém, o fator 1 e o fator 2 fica abaixo de 0,08. Já não é bem definido, certo? Em relação às outras medidas que nós temos, em relação às outras medidas FDI, Orion, EPD, SR, parece que é a mesma coisa. O grande fator passa em tudo. Ó, FDI acima de 0,9, Orion acima de 0,8, SR acima de 2, EPTD acima de 90%, passa em todos. Porém, o fator 1 e o fator 2, em conjunto, um grande fator, já deixa de ser aceitável em termos de qualidade dos scores fatoriais, certo? Tudo aqui não passa. Então, é algo a se avaliar. Em relação às outras medidas de confiabilidade, como a gente já esperava, já era alta e continua alta, abaixou um pouco, mas continua alta. A comunalidade, ok, a gente não avalia muito. E nós temos aqui, por final, os resíduos. Se a gente comparar com os anteriores do modelo de dois fatores, é um pouco menor. Certo, mas qual que é o seu veredito? A gente rodou um modelo de dois fatores e dois fatores bifatorial.
onde você iria? Qual você escolheria? Ora, pela minha experiência, eu iria inicialmente do modelo dois fatores. Por quê? Porque a questão de tratar modelos bifatoriais no contexto da análise fatorial exploratória é um pouco ainda recente. A literatura não está muito madura para isso, não. Então, quase sempre é feito na análise fatorial confirmatória. Então, eu iria de modelo de dois fatores, jogava na análise fatorial confirmatória, em outra amostra, por exemplo, como muitos indicam, ou eu posso pegar 500 observações, rodar uma AFE, depois as outras 500 usar a AFC. Existem controvérsias para isso, não vamos entrar em discussão. Mas eu iria no modelo de dois fatores apenas para a AFC e tentava ver o que aconteceria ali e colocaria em confronto um modelo de dois fatores com um modelo de dois fatores bifactor, porém na AFC. Certo, pessoal? Então, espero ter ajudado. Fique à vontade de divulgar o artigo, os vídeos aí para os seus conhecidos, os pesquisadores aí que vocês acham que um dia ou outro vai ter que rodar, vai ter que avaliar um modelo de análise fatorial exploratória.